Deus é maravilhoso demais. Mas maravilhoso demais da conta. E Ele tem um cuidado tão grande com cada um de nós. Ele tem um cuidado tão grande conosco. Que tudo que eu rezar essa semana, tudo que eu preparei, que nós rezamos, chegou aqui e mudou tudo. Amém? Por que será que ele mudou? Por que será que ele mudou? Você sabe por que ele mudou? Porque ele viu o teu coração. Ele viu o teu coração. Ele acolheu o teu coração que passou por aquela porta. Ele olhou para você, meu irmão, que chegou e falou: não, você vai mudar. Você vai mudar porque meu povo precisou de outra coisa. Eles precisam de outra coisa. Essa que convidou os pais de estamento hoje, eles precisam de outra coisa. Foi por isso que ele mudou tudo. Por isso que ele mudou tudinho. Não foi nada do que eu preparei. Amém? Você acredita nisso? Sim ou não? Talvez não aconteça com você, nunca aconteceu. Mas eu quantas vezes eu cheguei igual esse refrão dessa música. Eu quero convidar você, pode ser sentado mesmo, não precisa se levantar. Tudo isso aqui hoje, olha, foi mudado. Nada aqui foi aquilo que nós preparamos. Quantas e quantas vezes eu falava para o Senhor assim: eu não tenho nada, Senhor, nada. Ajuda meu nada. E essa música foi uma das que te sentou. E quando a gente cantar, vem fazendo para isso. Eu convido você agora, sentado mesmo. Você vai oferecer o teu coração da maneira como ele se encontra. Talvez não seja como eu estava. Talvez não seja como eu fui, como eu fico. Vocês pensam que porque eu participo desse grupo de oração, eu vou usando a missa, eu estou sempre maravilhosa ainda. Louca de pular para cá. Não. Eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também muitas das vezes choro. Isso aqui hoje é um símbolo de uma figueira. Você recebeu um papelzinho quando você encontrou? Tinha uma árvorezinha? É uma figueira que você vai entender por quê. E quantas vezes nós entramos debaixo da figueira? Mas eu convido você a colocar essa mão no teu coração e cantar isso de novo. É tudo que eu tenho que recebe ou nada. E deixe que Jesus ache que isso não é seu nada. É tudo que tenho, recebe o meu nada, e faz a morada, habita em mim, libera em meu colo, me acalma em meu peito, sou teu. Eu vou pedir você mesmo a pegar seu papelzinho e o Senhor colocar isso no meu coração antes que está faltando o nome cantar. Quem te convidou a estar aqui hoje? Você vai lembrar desse nome. Ou quem te convidou a estar nesse movimento? Renovação Carismática Católica ou outro movimento que você participa, faça parte, seja o que for. Quem te convidou a estar na presença de Deus? Lembrou? Eu lembrei, cara. Quem me convidou a estar nesse movimento, grupo de oração Coração Novo, da Renovação Carismática Católica, foi o Cláudio. Há 24 anos atrás, quando eu trabalhava numa padaria, vendia café lá para ele toda tarde. Um dia ele
sacerdócio e chamasse ali, eu te vi. Quem te viu? Quem me viu? Jesus. E esse símbolo dessa árvorezinha, uma figueira, como nós vamos falar nessa pregação, você vai entender o porquê. Um certo homem chamado Natanael se escondeu debaixo dela, onde ninguém via, e lá ele orou, falou, clamou, ninguém sabe o que ele fez. Mas quando ele teve encontro com Jesus, Jesus revelou para ele. Nós vamos ver agora a pouco. E embaixo dele o quê? Verás coisas maiores que essas. O que Deus tem para você, meu irmão, o que Deus tem para nós é muito maior do que o que você está vendo. O que Deus preparou para cada um de nós é muito maior do que a gente vê. É muito maior do que os seus olhos possam imaginar. Amém? Primeiro, né? Então, antes que você fosse convidado para estar nesse grupo de oração, para estar, seja onde for o seu momento, Jesus já sabia o que passava no seu coração e na sua mente. Primeiramente, como apresentado, tem alguém que conhece. Deve ter rostinhos novos aí, que eu conheço também. Essa gente já é. Meu nome é Alice, viu? Estou nas vésperas de completar meus 42 anos. Olha que maravilha, o Senhor já sonhava comigo e já sabia quantos e quantos anos eu sempre debaixo de uma árvore dessa. Sou casada com o João Velho, sou casada com o Lívia, e nós temos 2 filhos, o Pedro Henrique de 13 e a Luísa de 3. Qual que é o objetivo da nossa reflexão hoje, dessa pregação? É você entender que mesmo na solidão ou na dificuldade, nós não estamos só. Você vai entender por quê. Que esse moço ao qual nós falamos, né, Natanael, ele pensou que ele estava só, mas ele não estava. Outra coisa, Jesus é especialista em criar pretextos para chegar a nós. Vocês pensam que estavam preparados aqui, ó? Eu até pensei, mas eu não sabia que peguei umas fotos aqui. Quando a Marisa chegou, eu falei para ela que estava numa oração inicial, que veio pela misericórdia de Deus, estava com o pai doente em casa. Quando eu falei para ela, irmã, senti de levar um pouco dessa figueira, ela falou, nossa, também senti, mas de levar um pouco de Jesus. Uai, que é isso? Aí eu falei, me dá um papelzinho, ela, Deus do céu, também senti de dar um papelzinho só para lembrando. Eu falei, é aquilo que o Senhor queria fazer nessa noite. Quando eu segurava, deixa eu falar o terceiro objetivo, se nós decidirmos a seguir a Jesus, nós veremos coisas muito maiores. Fala isso de novo, se eu me decidir a seguir Jesus, verei coisas maiores. Quando eu segurava aquele papel, aquela caixinha, eu estava aqui. Quando eu vi a dificuldade, eu mesmo ia primeiro colocar a dificuldade para me achar, né? A gente vai ficando, às vezes, com 42 anos casado. Eu voltei e falei, mas tinha que segurar a caixinha. Posso, segura, para ficar mais alto, mais fácil. Quando eu ia segurando, parece que a minha mão ia pesando. E o Senhor colocava no meu coração que aquilo que você colocou nesse papelzinho branco, aquilo que você apresentava para o Senhor nesse papelzinho branco, que para você pesava, para Ele ia se aliviar. Está aqui aos pesadelos, não dá? Mas quantas vezes ela fica aqui, ó. Tudo isso que a gente passa, ele fica aqui, ó, embaixo de uma figueira, embaixo de uma árvore, que é onde nós vamos entender que, pega comigo lá o Evangelho de São João. João 1, no versículo 43. Já deixa pronto aí. João, o Evangelho de João 1, 43. Amém? Cujo título é Vocação de Filipe e de Natanael. Primeiro, né, quando a gente vai, a primeira coisa que acontece quando a gente vai preparar uma pregação, a palavra cai no nosso coração. Primeiro ouvido que ouve aquilo que
Lá no versículo, Testemunho de João Batista 19, na verdade começa tudo. Lá no princípio era a palavra de Deus, era o João de Deus, aí veio João Batista, aquele que batizava, que batizou Jesus, e quando ele batizou Jesus, ele viu o Espírito descer sobre ele e permanecer. Quando João Batista testemunhou aquilo ali, que ele viu, ele falou: nossa, o Espírito Santo desceu sobre ele, pairou sobre ele, ficou sobre ele. Foi ele que falou o quê? Que viria outro que batizaria no Espírito. E João Batista, ele tinha 2 discípulos, a palavra fala que ele tinha 2 discípulos com ele, era no 35, que já estavam com ele. Quando ele viu que ele presenciou aquele Espírito Santo descendo sobre Jesus naquele batismo, ele anunciou, ele testemunhou para aqueles discípulos: eis o Cordeiro de Deus. E ali fala que os discípulos começaram, aqueles discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus. Um era André, e o outro, que era irmão de Simão Pedro. O outro não tem o nome dele. Eu até conversava com o Ronaldo para se perguntava, fala que provavelmente seria João, mas não fala o nome dele. Aí André, que conta o sermão de Simão Pedro, convida ele. Encontramos o Messias. E esse começou a seguir Jesus também. No dia seguinte, ele encontrou Filipe e convidou ele também. Falou assim: olha, encontramos Jesus. E Filipe foi emocionado. Jesus ofereceu. Aí nós começamos a no capítulo agora 43, para a gente entender essa palavra. João 43. No dia seguinte, ele decidiu a partir da Galileia. André encontrou Filipe. Jesus disse a este, para Filipe: segue. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair algo de bom? Pensa bem. O rapaz chega para ele e fala: encontramos Jesus de Nazaré, filho de José de Nazaré. Natanael fala para ele: ó, de Nazaré pode sair alguém bom? Ele duvidou: será que tem alguém bom lá? Mas continuou. Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: este é um verdadeiro israelita, na qual não há falsidade. Por que ele falou isso? Se o rapaz está convidando ele: nós encontramos Jesus, o Messias, aquele que quer seguir. O rapaz fala: mas de Nazaré pode vir alguém bom? Ele foi verdadeiro? Foi. Quantas e quantas vezes nós somos verdadeiros? Bom, pregador, vai pregador, sabe que é bom? Natanael falou para ele: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: está crendo só porque falei de debaixo da figueira? Verás coisas maiores que essas. E disse ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Pensa bem. Rapaz ali, convidando Natanael, ele duvida sem medo e fala: será que tem alguma
Tudo tem um tempo. Às vezes nós nos escondemos debaixo dessa figueira, ficamos ali quietinho, conversando com esse Jesus, ou nem sempre nós conversamos com Jesus. Às vezes nós nos escondemos, que às vezes não é uma figueira, é o nosso quarto, aquele que a gente fecha a porta, só a gente e Deus sabe, porque ninguém ouve, ninguém sabe. Quantas vezes nós nos escondemos atrás daquele travesseiro ao qual a gente vira para o canto e começa a chorar pelas situações que nós nos encontramos, ou de atrás daquela porta do chuveiro, onde o chuveiro a água cai, e a gente fala, eu não aguento mais, eu não dou conta mais. Natanael também foi reconhecido, ele é reconhecido pela sua fé rápida. Olha a rapidez de Natanael, quando ele fala, será que pode vir alguém bom? Quando Jesus fala assim, ó, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Opa, a ficha dele caiu na hora. O senhor me viu debaixo da figueira, ele questionou. Ele poderia ter falado assim, ah, beleza? Como o senhor me viu? O que eu falei lá? O que tinha? Não, porque Natanael sabia o que ele passava. Natanael sabia o que tinha no interior dele. Natanael sabia o que ele estava lá orando, pedindo, clamando. Provavelmente ele não falou. Porque se ele tivesse falado algo igual a gente fala, oh Jesus, misericórdia de mim, vai perder isso tudo. Vai para a cruz tudo. Não, provavelmente ele estava no silêncio, conversando. Aquilo que a gente fala assim, ó. Sabe? Aquilo que a gente, né? Cada um sabe o que tem no nosso coração. Mas quando ele viu que Jesus tinha visto ele debaixo da figueira, ele reconheceu esse Jesus maravilhoso. Rabi, tu és o filho do Messias, tu és o Deus de Israel. E outra coisa, como seguidor de Jesus, ele poderia ter tirado mais alguma prova, né? Ô Jesus, então o senhor viu debaixo da figueira, o que eu precisava? O que eu queria? Ah, mas aqui, será que, né? Não. Ele imediatamente seguiu Jesus. E a figueira, né? Assim como essa árvore que eu deixei aqui, ela é reconhecida também. Se você quiser, pode pegar, mas eu estava tendo muito rápido. Enquanto eu preparava, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 3:7, Gênesis 3:7, lá na criação do mundo, Deus criou sim uma figueira. Lá no capítulo 7 fala assim, ó, então os olhos de ambos se abriram e como repassaram que andavam nus, teceram para si tangas com folha de figueira. Quando Adão e Eva, né, pecou, reconheceram, comeram o fruto proibido que vinha na maçã, que a Bíblia falava, que eles reconheceram que estavam nus, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar folhas da figueira. Mas a figueira já é um símbolo, onde nós nos escondemos. Eles fizeram que está tecendo tangas. Provavelmente pegou lá uma cordinha, eu fiquei imaginando isso, pegou lá um cipó, uma coisa que eles encontraram, um galinho, foram tecendo tangas para tampar aquele seu pecado. E quantas vezes nós entramos debaixo dessa figueira para nos esconder, pegamos os galhos da figueira e tampamos o nosso pecado, tampamos a nossa dificuldade, aquilo que nós temos que só nós conhecemos. Só nós e Deus. Só nós aquele Deus maravilhoso. Quantas e quantas vezes pais passam pelas dificuldades, pelo sofrimento que seus filhos sofrerem ali, e não pode falar nada, e sofre com aquilo ali, e entra de medo embaixo de uma figueira, onde ele vai ter a sua oração. Quantas e quantas vezes, filhos, você como família, tem alguém que você sofre, algum problema que você sofre, aí você entra lá, se esconde lá e fala, não quero conversa com ninguém, não quero. Alguém te convida para ir para uma igreja. Lá vai lá, ó, Felipe,
Jesus mandando Filipe. Filipe vai lá e chama a Rosilda para vir aqui que eu preciso conversar com ela. Aí a gente pensa que a Rosilda, o Filipe, a Rosilda ali, já sabia o que ela estava passando. Mas Jesus só usa, ele só tem um texto para chegar até o nosso coração. Ele vai mandando, ele manda um, ele manda outro, ele manda outro, mas nós não escutamos. Nem sempre nós somos igual a Natanael que reconhece. Nossa, eu estou passando por uma dificuldade. O irmão me ligou, mandou uma mensagem, falou que continuação lá hoje. Vamos lá. Não, nós não reconhecemos. Ah, não, estou cansado, não quero saber disso não. Vamos à Santa Missa hoje? Aqui eu vou ver se eu vou, eu tenho que ir na casa da minha mãe, eu vou chegar da nossa tarde, vou ali, vou aqui. Ah, hoje não. Não, Natanael, ele não quis saber. Quando Filipe chamou, ele foi para ver, mesmo duvidando quem era esse Jesus. Mesmo pensando, será que vem alguém de bom desse Jesus lá de Nazaré? Não é? Quantas vezes nós somos rotulados? Fulano lá daquele bairro, não tem nada bom não. Daquela família, onde aconteceu isso, onde aconteceu aquilo, onde aconteceu. Não, deve ser bom não. Não quer saber disso não. Como tem sido a nossa vida? Quando eu falo que eu senti essa emoção de trazer as pessoas até passar por essa figueira e lembrar qual foi a situação que te trouxe aqui. Enquanto eu recebi aquela caixinha, que eu falei, enquanto eu recebi essa caixinha, que a minha mão ia pesando, e às vezes eu fechei o olho, eu queria ver, eu queria saber, eu só fui ver quantas pessoas tinham, depois eu levantei, eu não queria saber quem saiu do seu lugar, quem pegou aquele papel branco e veio trazer. A única coisa que eu fazia era segurar a caixinha para facilitar. O Senhor ia colocando, e às vezes ninguém parece que era um peso. Era bom se eu tivesse uma visão de uma pedra pesada, que era muito maior do que eu está aqui. Era uma pedra pesada, que pesava a minha mão. Porque essas dificuldades, aquilo que nós escondemos, que nós abaixamos embaixo daquilo da figueira, seja o que for, pesa. Ela pesa. Então nós não deixamos o Senhor cuidar daquilo ali. Às vezes nós usamos a figueira não para orar. Natanael poderia estar orando, entregando. Às vezes nós não usamos para orar. Nós usamos só para nos esconder. Ao invés de sentar embaixo da figueira e falar com o Senhor, nós vamos tirando os galhos dela e vamos tampando. Nós vamos tampando aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca. Nós vamos tampando aquele pecado ao qual nós precisamos ser libertos, para que a gente tenha liberdade, para que a gente tenha fé. Nossa, hoje é difícil, amanhã vai ser melhor. A irmã falava ali, hoje eu deito com a dificuldade, eu vou dormir com a dificuldade, amanhã o sol vai brilhar e vai melhorar. No outro dia pode ser que eu durma com o sol brilhando maravilhoso e acorde com tristeza do dia com a dificuldade. Mas às vezes eu preciso sentar embaixo da figueira, orar, do que arrancando os galhos da figueira e tampando aquilo que nós precisamos segurar. Onde você tem se escondido? Onde nós nos escondemos? Qual tem sido a sua atitude? Sentar ou pegar os galhos? Quantos galhos? Um galho tem sido suficiente? Ou às vezes a vontade de arrancar a figueira inteira não dá, tem que aumentar? Essa é a verdade. Somos fracos, somos pecadores. Tem dia que a gente não tem nada, não tem mesmo. Tem dia que eu vou trabalhar e falo, Senhor, misericórdia, porque eu estou vazia, eu não tenho nada, Senhor, mas misericórdia. Aí é porque o
sonda, Ele sabe o nosso coração. Por que Ele age na nossa dificuldade? Porque eu falo que a irmã deixou a daí embora, não foi embora. Eu falo que a irmã deixou o pai dela doente em casa para vir servir ao Senhor. Porque nós sabemos que esse Deus maravilhoso que eu sirvo, Ele age no nada. Ele age no nada. Se eu sair da minha casa com nada que eu tenho, com a minha dificuldade, mas se eu chego diante de Jesus, se eu vou na Santa Missa diante de Jesus, com uma única intenção, Senhor, eu não tenho nada. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu falo, Senhor, eu sou indigno, eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, eu sou indigno de te receber na minha mão. Mas tem de misericórdia de que eu preciso receber o teu corpo e sangue, que é o que vai me alimentar, o que vai me levar e vai me fazer seguir essa semana. Quantas vezes eu entrei na fila da comunhão me sentindo fraca, me sentindo pecador, sentindo que as coisas não iam dar certo. Mas eu falo, Jesus, tu sabes, tu sondas o meu coração e sabe o que ele tem dele. O que ele tem? O meu desejo essa semana é que cada um de vocês recebesse um pouquinho dessa palavra que Deus tocava no nosso coração na terça-feira da manhã. Quando nós nos sentimos assim, como Natanael, embaixo da figueira, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe o que eu sinto, ninguém sabe o que eu estou levando, mas Jesus sabe. Eu não preciso abrir a minha boca. Eu não preciso abrir a minha boca. Porque Ele sonda o meu coração. Ele sabe aquilo que tem apagado as luzes na minha vida. Ele sabe aquilo que tem me feito desistir. Ele sabe. Ele sonda. Ele conhece o meu coração. E por que não desistir? Por quê? Eu até lembrava quando eu preparava essa pregação, da minha última pregação, antes que fosse gerado no seio da tua mãe, eu já te conhecia. Jesus sabia. Assim como ele sabe que Natanael estava ali sentindo, estava ali entregando, ele já sabia, ele sabia o que eu ia passar, ele sabia o que ia acontecer, ele sabe o que eu vou passar. Por que às vezes a gente fica aqui, ó, via essa palavra, dando burro na ponta da faca? Porque nós queremos alguma coisa que não é para nós. Por que não sofrer com aquilo que a gente precisa passar para dar um passo adiante? Ele sofreu ali debaixo da figueira, mas quando ele se levantou, ele encontrou Jesus, ele encontrou o Mestre, ele reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dele, era o Senhor, Deus, era o nosso Deus maravilhoso, ele reconheceu. E a partir do momento que ele reconheceu, ele fez o quê? Seguiu a Jesus. E por que nós não seguimos? Por que nós desistimos? Porque nós não voltamos para debaixo da figueira para orar, para pedir somente ali, conversar com Jesus. Porque ao invés de sentar embaixo dessa figueira, assim como você colocou aqui, ó, tudo que você colocou aqui, ó, está aqui. Vai ficar embaixo da figueira? Não vai ficar embaixo da figueira, porque você depositou na frente de Jesus, você colocou diante de Jesus, não vai ficar embaixo de uma árvore. Você teve a decisão de sair do seu lugar e de vir até aqui, derramar o teu passado, derramar a tua vida, derramar aquilo que te faz sofrer. Você colocou, é um gesto, simples gesto, um simples papelzinho, mas você não colocou a tua confiança no papelzinho. Você colocou a tua confiança em Jesus, porque você cantou, vim até aqui, derramar meu passado, é tudo que eu tenho, mas não tem nada. Vai que alguém aí fala que não acontece com você, só comigo, vai me mentir que você acorda e fala, não tenho nada, vai trabalhar, não tenho nada, mas quando acontece isso comigo, eu chego lá, eu abro a porta e falo, Jesus, se o teu Espírito Santo não ficar comigo aqui, eu preciso embora, eu vou, não, porque eu não tenho nada, não tenho nada, eu estou vazio. Não é que eu não tenho nada porque eu não quero trabalhar, pelo contrário, eu amo os professores de crianças de 4 anos, 20. Ah, belezinha.
Uma vez eu fiz uma pregação dessa, não sei porque eu lembrei disso, né? Mas a moça falava assim que a gente tem que amar aquele que nos... Não lembro como é que era certinho, mas eu só sei que era assim. Tipo assim, aquele que me escraviza, aquele que me julga, aquele que me condena. Vai que é Jesus que está nele. Aí toda vez que eu vejo uma dificuldade, alguém difícil, eu falo, vai que é Jesus que está nele. Ai, Jesus, me ajuda a compreender o que eu preciso passar. Quantas lágrimas? Desespero. Porque a gente entra em desespero e desiste. Aí ninguém gostou lá, não, perdi o tempo. Deus é bom todo o tempo. Jesus tem uma coisa de você hoje. A decisão de sair debaixo da fogueira. A decisão de deixar que Jesus contar aquilo que tem te afligir. Jesus quer a sua sinceridade. Jesus gostou de Natanael porque ele foi sincero. Acaso pode vir algo de bom nesse rei de Nazaré? Ele gostou. Seja sincero com Jesus. Seja sincero, fala para ele o que você pensa. Jesus, eu estou achando, estou pensando, o Senhor está me olhando, não. O Senhor não está me ajudando, não. Jesus não passa, o que você está fazendo? Seja sincero com Jesus. Mas você tem que ser sincero. Deixar Jesus te falar, mas também que não toma a sua decisão. Essa música vai te ajudar a chegar onde você precisa. Ele sabe o teu coração. Ele sabe aquilo que tem afligido. Ele sabe quantas e quantas vezes você acompanhou, tem tido vontade de juntar o balde. Essa é a verdade. É a vontade que nós temos. Juntar o balde. Mas ele sabe. Ele sabe o que você é injusto. Mas ele sabe também o que você deixou de fazer. E você hoje vai essa decisão. Ele sabe por que você lutou, por que você luta, por que você confia, por que você está na caminhada. Ele sabe. Ele sonha com o coração. Por isso ele não desistiu de você. Por isso ele não desistiu. Por isso ele não desiste de nós. Por isso que ele envia pessoas para chegar até nós. Por isso. Porque ele quer ver. Ele quer ver o que você precisa. Ele sonda o teu coração. E você vai deixar Jesus sondar agora. Não importa. Não pergunta com quem está do teu lado. Talvez você pense assim, eu já me abri com essa pessoa. Eu já me abri, já falei tudo para o meu irmão, para a minha irmã. Meu irmão, já contei tudo para ele. Mas Jesus sondou meu coração. Jesus sonda. Essa oração vai te levar a isso. Refletir. Esse Jesus maravilhoso, ele sonda o teu coração. Ele te conhece. Ele sabe. E ele quer ter um encontro contigo. Mas ele quer a tua decisão. Ele quer saber a tua decisão. Qual é a tua decisão nessa noite? Continuar escondido debaixo da fogueira? Se ele tivesse ficado debaixo da fogueira, ele não teria encontrado Felipe não teria convidado ele. Felipe, né? Felipe não teria encontrado ele. E ele não teria um encontro com Jesus. Ao ter esse encontro com Jesus, você vai reconhecer quem é o Senhor da tua vida. Feche teus olhos. Coloca aqui no seu coração
Ele te ama. Ele te ama. Ele não ama o teu pecado, mas Ele ama você. Ele ama você demais. A misericórdia dele é grande demais. Nós vamos cantar mais uma vez, mas eu quero convidar você, somente se você se decidir. A decisão é sua. A decisão a se levantar é sua. Natanael, quando reconheceu Jesus, ele imediatamente seguiu. Natanael, quando reconheceu Jesus, ele reconheceu ele como Jesus, ele acreditou. Assim como ele falou para ele, ó, você verás coisas maiores que essa. Meu irmão, minha irmã, você verá coisas muito melhores que essas que você está vivendo. Você verá muito maior a graça de Deus. Pensa que está pouco? Tá. Porque Deus tem mais. E a partir do momento que você tiver aquilo que vem de Deus, um pouco te traz felicidade. Quando vem do Senhor, pode ser simples, pequeno, pouco, mas ele dá paz ao teu coração.
você estava debaixo da figueira. Aqueles momentos em que você chorou, em que você entregou, aqueles momentos em que você talvez esteja ainda, eu sei lá nessa preparação. Talvez você continue debaixo da figueira sem coragem para se levantar, sem coragem para sair daí. Ou talvez você já se levantou e só precisa se decidir.
Obrigado,